Nem todo pai ausente foi embora. Alguns estiveram dentro de casa todos os dias, mas nunca estiveram emocionalmente presentes. E uma criança, ela pode sim crescer, se tornar adulta, construir família e ainda assim continuar tentando buscar nos outros o que um dia esperou receber do seu pai. Hoje eu quero falar sobre as 7 marcas, as 7 feridas paternas que você pode carregar até hoje. Você sabia que existe sim adultos feridos por não carregar uma paternidade? Nem todo pai ausente ele foi embora. Alguns eles dormiram sim todos os dias em sua casa. Sentaram na mesa, estiveram presentes ali, de corpo, pagaram conta, estiveram presentes nas suas fotografias, no álbum de família, até mesmo em datas comemorativas, mas emocionalmente nunca estiveram perto dos seus filhos. E uma criança, ela pode crescer e se tornar, sim, um homem ou uma mulher muito mais forte, trabalhar, casar, ter filhos, construir a sua vida e ainda assim continuar tentando receber de outras pessoas aquilo que um dia esperou receber do seu pai. Bom, isso se chama aprovação de segurança e presença de afeto, de uma maneira que venha a haver reconhecimento. Talvez algumas escolhas que você chama hoje do meu jeito de ser, seja apenas padrões que começaram muito antes de você perceber, ou seja, ainda quando você era criança. Hoje eu quero conversar com você sobre as sete marcas da relação paterna, que é marcada pela ausência e indisponibilidade de um pai, e aí isso gera na vida adulta. E talvez a 7ª seja mais difícil para você enfrentar, justamente aquilo que mais te feriu. Bom, primeiro eu quero tratar com você sobre o que é ferida paterna. Talvez você não saiba, mas eu uso aqui uma expressão ferida paterna, não significa que eu estou trazendo um diagnóstico clínico. Eu estou falando de experiências relacionadas à ausência física, emocional, rejeição, distanciamento, violência crítica constantemente ou até mesmo indisponibilidade afetiva numa figura paterna. E existe uma outra coisa que eu quero falar. Ter tido um pai ausente não determina quem você vai ser ou quem você será. Pessoas diferentes respondem de maneiras diferentes à mesma experiência. Existem fatores de proteção. Uma mãe efetivamente presente, avós e outras figuras paternas pode sim fazer uma comunidade segura a essa criança. Terapia, fé, relacionamentos posteriores, tudo isso pode englobar experiências diferentes. Portanto, isso aqui não é uma sentença, é uma possibilidade de compreensão para você entender melhor algumas coisas que podem estar acontecendo com você já. Agora eu quero falar com você sobre a marca 1. Preciso que alguém aprove. Me aprove. Existe uma criança que apresenta um desenho ao pai e pergunta: pai, ficou bonito? Não é apenas sobre o desenho. Ela está perguntando, esta criança, ela está perguntando: você me vê, pai? Quando o reconhecimento e presença são insuficientes, algumas pessoas podem crescer procurando externamente aquilo que não conseguiram de maneira alguma internizar. Então, torna-se adultos extremamente dependentes da aprovação de outro. Precisam ouvir: você está certo, você é uma boa pessoa, você é boa, eu tenho orgulho de você. E quando esse tipo de coisa não vem, desmorona essa pessoa. Por quê? Porque ela pensa: eu não posso ser fraca. Mas por que talvez ainda existe uma parte delas que fica perguntando: finalmente alguém vai me escolher? Olha, a pesquisa sobre ausência paterna, ela encontra relatos sobre a autoestima e potenciamento, identificando a parte dos adultos entubados, embora isso não aconteça com todos os adultos. Então vem uma outra coisa: nunca sou suficiente.
Aqui a gente vai encontrar um adulto altamente funcional. Ele trabalha, ele produz, ele cuida, ele resolve, ele conquista, mas nada parece ser suficiente. Você é esse tipo de adulto que recebe 10 elogios e passa a noite pensando na única crítica que recebeu? Por quê? Porque existe uma diferença entre fazer algo bom e sentir-se suficientemente bom. Bom, aqui eu quero te trazer algo. Algumas pessoas, elas passam a vida tentando transformar desempenho em valor pessoal. Quando eu conseguir isso, finalmente eu vou me sentir suficiente. Aí consegue e não se sente suficiente. Então, estabelece outra meta. Daqui a pouco estabelece outra meta. Daqui a pouco outra meta. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de alguma conquista. Talvez exista uma pergunta de identidade tentando ser respondida através do desempenho. Eu quero trazer para você a terceira marca, que é o medo de ser abandonado. Agora nós vamos entrar nos relacionamentos. Bom, gente, observe. Existe acontecimento no presente, mas existe uma reação emocional muito maior do que aquele acontecimento que parece explicar. Mas na psicanálise, isso nos interessa profundamente. O que pertence agora e o que o agora despertou de uma história lá anterior. Nem todo medo do abandono vem da relação com o pai, mas experiências precoces de disponibilidade, segurança e vínculo podem participar da maneira como construímos relações posteriormente. Você sabia disso? Comece a observar. Eu quero vir para a quarta marca, onde você se apaixona por quem não está disponível. Essa é muito desconfortável. Eu quero alguém presente, mas repetidamente se envolve com pessoas emocionalmente indisponíveis. Não tem responsabilidade afetiva nenhuma. Pessoas que não assumem. Pessoas que aparecem e desaparecem quando quer. Pessoas que entregam migalhas afetivas. E quando aparece alguém disponível, às vezes você nem sente a mesma intensidade. Por quê? Já se perguntou? Uma hipótese psicológica aqui possível é a familiaridade. O familiar nem sempre é saudável. Mas o cérebro, ele reconhece padrões reconhecidos e algumas relações podem nos colocar novamente diante de uma velha tentativa. Dessa vez eu vou conseguir fazer uma pessoa, indisponível me escolher. Só que você não está mais tentando conquistar apenas aquela pessoa. Pode estar tentando resolver uma história antiga através de uma relação atual. Percebeu o que eu estou dizendo? Olha essa quinta marca, a dificuldade de colocar limites. Eu não quero decepcionar. Eu não quero que fique bravo comigo. Melhor eu aceitar. Depois eu resolvo isso, deixa isso aqui quietinho, mesmo que seja grave. E aos poucos você vai dizendo assim para tudo aquilo que você nem queria e para todos. E não para você mesma. Quando existe medo intenso de perder vínculos, estabelecer limites pode parecer muito perigoso, porque dizer não é interpretado internamente como: se eu desagradar ele, talvez eu seja abandonado, abandonada. Então você tolera. Tá entendendo? Você explica demais, você cede, acaba cedendo tudo e aceita comportamentos que só te machucam, até você perceber que você preservou várias relações, mas porque você disse sim para todo mundo e não para você. Você tá entendendo? Essa sexta marca vai falar sobre você. Você aprendeu a não precisar de ninguém. Agora, cuidado. Nem toda ferida produz dependência. Sabia disso?
Algumas, elas vão produzir exatamente o contrário. A pessoa diz: eu não preciso de ninguém. Eu resolvo tudo sozinho. Eu resolvo e não gosto de depender de ninguém. Porque eu não confio em ninguém. Isso pode parecer que vem de uma pessoa muito forte, mas às vezes o que realmente existe é uma autonomia saudável. Pode parecer, e não é. Existe uma pergunta importante que eu quero fazer. Eu sou independente porque eu escolhi ser ou porque eu aprendi que precisar de alguém é perigoso? Faça essa pergunta para você. Existe uma diferença enorme. Autonomia saudável permite vínculo, gente. A defesa vai dizer: se eu não precisar de ninguém, eu não vou precisar me preocupar em ser abandonado. Você está entendendo? Saiba discernir isso aqui. A 7ª marca vai falar sobre você repetir aquilo que mais te feriu. Essa talvez seja a parte mais importante. Você pode passar anos dizendo: eu nunca vou ser como meu pai foi. Eu ainda assim vou acabar reproduzindo a mesma história. Sabe por quê? Porque não foi curado. Talvez você não reproduza exatamente os comportamentos padrões do seu pai, mas você vai produzir uma dinâmica parecida. Se ele era emocionalmente ausente, você, de alguma forma emocional, você também vai estar indisponível. Se ele não conversava, você de alguma maneira também não consegue falar sobre os seus sentimentos. Ou se para resolver algo extremo, oposto e tenta controlar tudo e garantir que a sua família nunca experimente aquilo que você experimentou, talvez seja por isso que reconhecer padrões importa, gente. Porque aquilo que nós não elaboramos pode continuar aparecendo nas nossas vidas, em relações com outra aparência, e isso é muito perigoso. Porque não é a repetição, mas é o destino dessa repetição. Quando o padrão se torna consciente, surge a possibilidade de escolher diferente. A Bíblia, ela vai falar sobre a ferida do pai. E aqui eu quero entrar em algo com muito cuidado e com a fé. Existe um texto profundo que vai falar no Salmo 27. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Percebe que o texto ele não nega a possibilidade da dor humana? Ele não diz: se você tem Deus, haverá ausência dos seus pais e isso aqui não importa. Não, não é sobre isso. A ausência, você está conseguindo entender? O que aconteceu, ele precisa ser reconhecido. A fé, ela não precisa servir para anestesiar a ferida que nunca foi elaborada. A proposta bíblica aqui é outra. A experiência de abandono humano, ele não precisa possuir a palavra final sobre a identidade. Talvez o seu pai não tenha dito: tenho orgulho de você, eu te amo. Talvez ele não tenha te protegido. Talvez o teu pai, ele não tenha ficado do seu lado. Talvez fisicamente, presente, emocionalmente, ele foi sempre distante. Mas faz parte da sua história. Não precisa determinar que todo mundo e todo o restante da sua história venha a ser dessa maneira. Eu quero te lembrar que você é capaz de uma reconstrução. Você é capaz de reconstruir. Então, como que começa? Vamos dizer, primeiro, pare de tentar mudar o seu passado. Você não consegue voltar e fabricar o pai que nunca esteve presente na sua vida. Entende? Segundo, identifique aquilo que você ainda procura receber. Se é aprovação, identifique se é segurança, identifique se você está tentando reconhecimento, identifique proteção, identifique. Terceiro, observe onde está essa necessidade hoje. Está nos seus relacionamentos? Está no seu casamento? Está lá no seu trabalho? Na necessidade de ter agradar todo mundo? E para nós que somos cristãos, em agradar todo mundo da igreja? Por causa do medo da rejeição? Quarto, aprenda a diferenciar memória emocional de realidade presente. A pessoa diante de você não é automaticamente a pessoa que te feriu.
Você não é mais aquela criança sem recurso nenhum. Hoje existem escolhas que você pode tomar, que naquela época você não sabia como. Você está entendendo? Talvez a cura ela não seja esquecer o pai que você não teve, nem inventar uma infância perfeita, sem problemas algum. Talvez seja conseguir olhar para a sua história e dizer: isso aconteceu de verdade comigo. Isso me marcou, mas isso não vai decidir sozinho quem eu vou me tornar. Você não precisa passar a vida tentando ser escolhido por pessoas indisponíveis. Você não precisa transformar desempenho em pedido de amor, gente. Por favor, isso é mendigar. Você não precisa aceitar a migalha para evitar abandono. E não precisa continuar repetindo aquilo que um dia tanto te feriu. Então começa a observar. Se este vídeo encontrou uma parte da sua história, não precisa contar detalhes íntimos aqui no comentário, mas escreva apenas assim: eu posso reconstruir a minha história. Por quê? Talvez essa palavra reconstruir seja exatamente o ponto que você precisa de partida para a tua vida. Se você percebeu o que passou anos sendo forte, mas nunca teve espaço para tratar aquilo que estava por trás dessa força toda. Conheça também o meu livro terapêutico Força Não é Cura e vem para o grupo Reconstruída. Eu vou ficar muito feliz de te ter aqui. Porque aqui nós vamos conversar sobre comportamento humano, psicanálise, neurociência e fé para compreender os padrões que nós carregamos e construir novas possibilidades. Inscreva-se no meu canal, porque no próximo episódio eu quero responder as suas perguntas. E uma delas, por que algumas mulheres ficam procurando em homens migalhas afetivas, mesmo sabendo que não é o suficiente? Beijo grande no seu coração. Eu sou Vanessa Santos e fique por aqui.